2 pênaltis polêmicos, 9 gols. Uma partida que a imprensa europeia chamou de o jogo do século. E mesmo assim, havia gente na França que não conseguiu ver, pagando, com contrato assinado. Fica até o final, porque essa história tem uma reviravolta que você não vai acreditar. Imagina o seguinte cenário. Você paga todo mês pela sua plataforma de streaming. Todo mês, sem atraso, sem reclamação. Aí chega a semifinal da Champions League, o jogo mais importante do futebol europeu naquele momento. E você abre o aplicativo e não consegue ver. Foi exatamente isso que aconteceu com milhares de assinantes da Canal Mais na França. O jogo foi transmitido na Canal Mais Foot, uma subcanal temática que custa cerca de 5 euros a mais por mês. Quem tinha só o pacote básico? Fora! Tudo bem, alguém pode falar, mas é só assinar a opção adicional. Sim, exceto que quando as pessoas tentaram fazer isso minutos antes do jogo, o sistema travou, bugou, não deixou ninguém entrar. A Canal Mais chamou isso de lentidões online resolvidas pelo serviço ao cliente. Os torcedores chamaram de outra coisa, e eu não posso repetir aqui. Um internauta resumiu com perfeição no X. Antes, a Champions passava de graça na TF1. Agora é uma opção paga dentro de um canal pago. Estamos falando de uma semifinal. Mas sabe quantas pessoas assistiram mesmo assim? Quase 3 milhões. Maior audiência da França naquela noite, batendo TF1, France 2, M6, tudo. O Parque dos Príncipes, Paris. Uma terça-feira que ninguém em Paris vai esquecer tão cedo. PSG e Bayern de Munique se enfrentavam pela semifinal da Liga dos Campeões da UEFA. E o que aconteceu dentro daquele estádio foi literalmente impossível de roteirizar. 5-4, Dembélé, Olise, Kvaratskhelia, gols acrobáticos, pênaltis, polêmicas, tudo num único jogo. Frederic, torcedor desde 1982, estava lá, na arquibancada, na sua tribuna de sempre. E quando saiu do estádio, ele disse uma coisa muito simples e muito reveladora. Eu nunca tinha visto o parque assim. Um cara que acompanha o PSG há mais de 40 anos. 40 anos de estádio, de frio, de decepção, de título. Eu nunca tinha visto aquilo. Isso já te diz tudo sobre a noite de terça-feira em Paris. Mas calma, porque antes de falar do jogo em si, eu preciso te contar o que aconteceu do lado de fora do estádio. Com milhões de pessoas na França inteira tentando assistir a essa partida histórica. Agora vamos entrar no estádio. Quem estava lá descreve uma coisa difícil de colocar em palavras. Aquele tipo de atmosfera que você sente no peito antes mesmo de ouvir com os ouvidos. Frederic, nosso torcedor de 1982, estava na tribuna Bolonha. Seu lugar de sempre. E mesmo com toda aquela experiência acumulada em décadas de PSG, ele saiu daquele jogo diferente. Foi um jogo histórico, excepcional. Ele disse isso com aquele tom de quem viveu com raiva, e ao mesmo tempo com uma pontada de frustração, porque o PSG chegou a estar vencendo por 3-1. Pênalti 1, Bachmann Dias, 17 minutos. Logo no começo do jogo, Luiz Dias se infiltra na área e cai após o tackle de William Bachmann. Pênalti marcado. Mas aí vem a polêmica. Árbitros experientes ao redor da Europa assistiram ao lance e dividiram opiniões de forma quase exata. O ex-árbitro internacional Fernando Guerreiro foi direto. Dias abriu a perna em direção ao defensor para provocar o contato. Não é falta. O VAR deveria ter chamado. O espanhol Eduardo Iturralde González, comentarista da cadena SER, concordou. Muito leve para ser pênalti. Dias se colocou no espaço de pátio. Mas o ex-árbitro francês Said Engime discordou. Para ele, pátio desequilibra Dias no movimento e isso é suficiente para a marcação. Mesma imagem, 3 árbitros experientes, 3 leituras diferentes. Isso é futebol. Pênalti 2, a mão de Davis, 45+2. Aqui a divisão foi ainda mais acirrada. Dembélé tenta um cruzamento pela direita. A bola bate no braço de Alphonso Davies. O árbitro inicialmente não marca nada, mas o VAR chama e o pênalti é dado. Os alemães enlouqueceram. Thierry Henry, comentarista na CBS Sports e ídolo do futebol mundial, foi categórico. Erro enorme para o nível da Champions.
Isso simplesmente não é mão, nunca! Mas o árbitro alemão Lutz Wagner, consultado pelo kicker, defendeu a decisão. O braço esquerdo de Davis se estendeu, aumentando a superfície corporal. Njimi voltou a discordar da marcação. Davis tinha as mãos atrás do corpo e o movimento de separar os braços foi natural, de proteção, não intencional. O que é intencional numa fração de segundo? Essa é a questão que divide o futebol moderno há anos. Kvaratskhelia e o pênalti que não foi. 51 minutos. Na segunda etapa, Kvaratskhelia arrancou em velocidade absurda pelas costas da defesa e foi travado por Upamecano no momento da finalização. Sem pênalti, sem revisão do VAR. Njimi explicou o raciocínio. Upamecano havia se reposicionado à frente do atacante antes do chute. Tecnicamente, ele não bloqueou de forma ilegal. Ele estava na trajetória correta. Os torcedores do Bayern discordaram com entusiasmo. Nas redes sociais alemãs, o lance foi o mais comentado do jogo. No final das contas, o que esse jogo nos deixa? Deixa a imagem de Frederick saindo do Parque dos Príncipes depois de 40 anos de torcida, ainda sem palavras para descrever o que acabou de viver. Deixa a imagem de milhares de franceses olhando para a tela preta do aplicativo da Canal Plus enquanto ouviam o barulho dos gols pelo celular do vizinho. Deixa árbitros experientes discordando entre si sobre os mesmos lances. Thierry Henry de um lado, Lutz Wagner do outro. E a bola no meio, indiferente a tudo isso. E deixa aquela sensação específica que só o futebol provoca. A de que você assistiu a algo que vai ser contado por gerações. E ao mesmo tempo, a de que poderia ter sido ainda maior. O jogo de volta foi marcado para o dia 5 de maio, em Munique. E desta vez, os assinantes da Canal Plus podiam respirar aliviados. A partida seria transmitida no canal principal, acessível a todos os pacotes. Porque às vezes, até as emissoras aprendem com o escândalo. Se você quer ver a análise completa do jogo de volta, comenta aqui embaixo. E se você tiver passado pelo mesmo problema da transmissão, conta nos comentários. Você não estava sozinho.